Graça e paz, amados irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu gosto muito dos ensinos que a palavra de Deus traz. E através dele, Deus tem colocado ordem na minha vida. Embora eu seja limitado, porque é tão rica a palavra de Deus, tão maravilhosa, tão profunda, que tenho que buscar o auxílio do Espírito Santo para entender tanta riqueza contida na palavra. Hoje eu queria meditar com vocês, está lá em 1 Reis, capítulo 17. Eu vou ler a edição Almeida, revista e corrigida. Esse texto, queridos, é bastante conhecido. Eu queria despertar vocês para a atenção no conteúdo deste versículo, desse texto, melhor dizendo, que tem muito a ver com a nossa vida, de todos nós, sem exceção nenhuma, de todos que estão aqui, a começar por mim. 1 Reis, capítulo 17. Curve a sua cabeça primeiro, vamos orar, vamos pedir a direção de Deus. Pai, muito obrigado, Senhor. Nosso coração tem muita gratidão, porque é tão linda a obra que o Senhor vai fazendo em nossas vidas e vai cumprindo exatamente aquilo que está escrito. Aquele que iniciou a boa obra há de completá-la. Nós temos sentido isso, Senhor. Nós já não somos mais os mesmos. Sabemos que é a Tua mão, é o Santo de Israel, é o Todo-Poderoso, quem transforma a nossa vida. E nós queremos, Senhor, neste momento, neste cenário apocalíptico, nós queremos ser conduzidos para um cenário de arrebatamento, preparados, sem qualquer dúvida, prontos. Gostaríamos, Senhor, de ouvir as mesmas palavras que o Senhor disse para Jesus: este é o meu Filho amado, em que me comprazo. Nós queremos estar prontos para isso. Por isso damos liberdade para o mover do Teu Espírito, limpando, transformando, santificando, libertando, purificando as nossas vidas, fazendo tudo conforme aquilo que o Senhor quer. Obrigado, Pai, por este momento, que a Tua palavra nos edifique através da ação do Espírito Santo. E oramos repreendendo todo e qualquer intento do maligno, toda e qualquer maquinação dele na vida de qualquer um de nós, na vida daqueles que nos acompanham pela internet. Que a Tua presença, que já foi sentida aqui, nós estamos sentindo, quem estiver em casa também sinta o Teu toque. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, é um texto bastante conhecido, mas tem algumas colocações aqui que dizem respeito diretamente a mim e a você. E eu vou destacá-los à medida que for transmitindo. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Primeira coisa,
importante para mim e para você. Vejam a expressão de Elias: não haverá nem orvalho, nem chuva, senão segundo a minha palavra. Deus levantou Elias, queridos, para estar diante do rei Acabe e de Jezabel. Nada se sabe sobre Elias antes desta passagem. Nada se fala dele. O ministério dele começa exatamente aqui. E vejam que Deus levanta Elias, debaixo da unção e do poder de Deus, para estar à frente de um dos piores reis de Israel e de uma mulher terrível, Jezabel, que estava conduzindo o povo de Deus a cultuar Baal. E Deus levanta Elias para acabar com isso, para acabar com o baalismo que estava prevalecendo naquele tempo. O interessante, amados, é que ele vai com ousadia diante de um rei e de uma religião cruel. Para vocês terem ideia, além de ser uma religião vil, ou seja, sem qualquer valor, sem qualquer ensinamento viável, era uma religião cruel que sacrificava crianças para adorar a Baal. E ele vai com ousadia. Ele vai em obediência. Primeira coisa, queridos, eu e você precisamos ser obedientes. Obedecer uma necessidade imperativa na nossa vida cristã. Mas obedecer de coração. Porque Deus não se impressiona com aquilo que a gente fala. Deus se impressiona com aquilo que está em nosso coração. Deus não se impressiona com celebridades. Por isso que a palavra diz que Ele sonda os nossos corações. E nós temos que obedecer com convicção. Como Josué diz lá no livro de Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Obedecer, amados, faz o reino de Deus se mover. Se mover em meu favor, se mover em seu favor. Obedecer aos ensinamentos, aquilo que Deus nos mostra na sua palavra, faz com que a glória do Senhor vá se manifestando nas nossas vidas. E de fé em fé, de glória em glória, Ele vai colocando ordem em todo o nosso viver, em todas as áreas da nossa vida, porque é promessa dEle. Ele não vai levar uma igreja com rugas, com máculas, mas sim irrepreensível. E obedecer às coisas que estão na palavra é que vai pôr ordem na tua vida. São as coisas do alto, querido, que põem ordem na tua vida. Eu não tenho vergonha de dizer, 30 anos antes de me converter, buscando soluções em livros de autoajuda, em cursos daqui, cursos dali, vai aqui, vai acolá, faz isso, faz aquilo, faz aperfeiçoamento, mas nada mudava o meu interior. Mas no momento que nós nos convertemos e começamos a voltar os nossos olhos à palavra de Deus, nós começamos a perceber e constatar que realmente, como ela mesma diz, é um espelho, reflete. Cada vez que eu bato os meus olhos aqui, imediatamente eu vejo algo que eu preciso mudar, e precisa ser transformado na minha vida. E Elias foi obediente. Outro que foi obediente, está lá no capítulo 19, foi Eliseu.
Quando Elias chega para ele e o chama para segui-lo, Eliseu fala: deixa primeiro eu despedir do meu pai e da minha mãe. Ele estava com os animais, ele largou tudo, vendeu, matou, diz a palavra, e obedeceu aquele chamado do homem de Deus que era Elias. Quando ele despede de pai e de mãe, quando ele vende o gado, quando ele mata outros gados e serve toda a carne, ele acabou com tudo que ele tinha. Em outras palavras, eu entendo que Eliseu estava dizendo: não vou voltar mais, eu vou seguir o meu Deus. Isso é obediência. Por isso que foi porção dobrada sobre a vida dele também. Obedecer. Quando obedecemos, o reino se manifesta. Imediatamente, obedecendo. Por isso que Jesus nos ensinou: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Eu preciso do meu reino, do reino de Deus na minha vida. Você precisa. Mas como ele vai se manifestar? Pela obediência. Somente pela obediência o reino se move. E Elias se põe diante daquele rei, diante daquela rainha, cruéis, mas sem medo. Ele vai com ousadia. Desde os irmãos que estão ali, até os que estão aqui, Deus tem um propósito para vocês. Não há nada melhor na vida do que andar debaixo dos propósitos de Deus. E foi o que Elias fez. Elias fez milagres. E nós vamos falar. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo, Deus falando para Elias: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos, preste atenção, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, Elias, mais uma vez obediência. Muita gente quer ouvir a palavra de Deus, mas quando ouve e não está de acordo com aquilo que acha, não faz. Ouve e pratica. São milhares de versículos na palavra que fala de ouvir. Nós precisamos parar e ouvir a palavra. Vem direção segura para você, para mim, para todos nós. Eu costumo dizer, quando eu ouço a palavra de Deus, ou quando eu ouço a direção de Deus, eu não preciso pensar num plano B, num plano C, porque não tem. O que vem dele é correto, é puro, é santo. É tudo o que nós precisamos. E Elias foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. Temos que fazer conforme a palavra do Senhor. Amados, não é mais tempo de ficar fazendo o que eu acho, o que eu penso, o que eu quero. É tempo de fazer de acordo com a palavra do Senhor. Fora disso, não tem vitória. Pode ter uma vitória aqui e acolá, mas ela é temporária. O que vem de Deus é eterno. Ele já nos prepara para a eternidade. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Ele estava numa cidade, Deus manda ele para outra cidade. Para quê? Para fugir. Para fugir.
fugir de Jezabel, fugir de Acabe, longe. Porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã. Corvos, nós estamos falando de aves, traziam pão e carne, manhã e tarde. Dia seguinte, manhã e tarde. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro, e ele tomava água, secou, não tinha chuva, 3 anos e meio sem chover, secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu, o Senhor, ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Há um contexto aqui, amados, muito importante para o nosso entendimento. Primeira coisa, corvo, mediante algumas mitologias, a mitologia grega, por exemplo, tem o corvo como uma ave que faz conexão entre as coisas físicas e as coisas espirituais. Pelo que eu li um pouco sobre corvo, é uma avezinha que come de tudo. O que sobrar, ela está comendo. Você anda ali por Israel, você vê várias aves. É pretinha e bonita, mas é uma ave que come qualquer coisa, exceto quando está debaixo da direção de Deus. É diferente. O corvo pegava a carne, o pão, e levava para Elias. De repente seca o riacho, o ribeiro. Deus diz: Elias, veio outra vez a palavra do Senhor: Elias, sai daí, vai para Sarepta, e eu ordenei a uma viúva que te alimente. Guarda o que eu vou te dizer. Mudou o local? Mudou. Mudou o canal? Mudou. Mas não muda o provedor. O provedor é o Senhor. O provedor da tua vida é Deus. O provedor da minha vida é o Senhor. E não adianta eu ficar olhando para o banco, não adianta eu ficar olhando para o cartão de crédito, não adianta eu ficar olhando e postergando coisas. Eu tenho que buscar o provedor, porque Ele provê. Está aqui escrito. O que eu vou dizer disso? O que eu e você, meu irmão, minha irmã, faremos com essa palavra? Simplesmente será uma historinha? Ou eu devo entender que aqui está um recado para mim e um recado para você? Eu já disse aqui de púlpito algumas vezes, eu fui criado, infelizmente, até os 30 anos, fui criado olhando as necessidades, olhando o talão de cheque naquela época, olhando o cartão de crédito, fazendo uma lista das dívidas, buscando, esquentando a cabeça, e não encontrava solução. Quando, na verdade, como somos cristãos e filhos de Deus, eu tenho que tirar os meus olhos das adversidades, das dificuldades, e colocar os meus olhos no provedor.
que é o Senhor. E Elias sai de Querite, vai para Sarepta, encontra a viúva. A viúva tem um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. E Elias diz: faça para mim um bolo, para aquela viúva. Não tem chuva. E a viúva olha para ele e diz: eu só tenho um pouquinho que eu vou fazer um bolo para eu comer e meu filho, e depois morreremos, porque não temos mais nada aqui em casa para nos sustentar. E Elias diz: faça um bolo, primeiro para mim. Primeiro para mim. Elias ali está representando o Senhor, o homem de Deus. Primeiro para mim, primícias, primeiro para o Senhor, devolva, primeiramente a Deus. Ah, pastor, eu não recebi o dinheiro em mãos. Não importa, veio o olerite, veio o dinheiro, veio um Pix na tua conta, imediatamente ore, agradeça. Mas pastor, é pouco. Não murmure, agradeça. Eu estou dizendo, não murmure, porque se você murmurar, vai travar no reino espiritual. Como tem dito aqui o pastor Roberto, murmurar é verbalizar aquilo que você sente. Trava a tua vida. O povo que saiu do Egito murmurou muito. Não conheceu a terra prometida. Não murmure. Mas pastor, eu não consigo, você consegue. Se você for aos pés do provedor, ele vai te dar condições de você não murmurar. Por nós mesmos nós não temos. A nossa natureza humana não permite. Mas com a graça de Deus nós conseguimos. E esta viúva foi obediente. Ela fez o bolo, deu para Elias. E o que aconteceu, que relata o texto? Multiplicou a farinha e o azeite. Guarde no seu coração. Aprenda, porque não é desse pastor, não é daqui. Deus começa do jeito e da forma que você está. Não olhe nunca o estoque, olhe o provedor. Ah, pastor, mas eu tenho 10 reais no bolso. É por aí que ele vai começar. Mas eu não tenho nem 10. Eu estou negativo, pastor. É por aí que ele vai fazer. Se você crer, se você obedecer, se você buscar este reino. Porque é claro, está escrito que o reino de Deus tem que ser buscado em prioridade. O que é prioridade? Acima de qualquer coisa, acima de qualquer desejo, o reino de Deus tem que ser buscado. Buscai primeiramente o meu reino e a minha justiça, e todas as demais coisas, ou estas coisas que são básicas para nós, serão acrescentadas. É aqui que ele começa, do jeito que você tem, da maneira que você está, porque ele é o provedor de todas as nossas necessidades. Embora eu esteja aqui dando ênfase a finanças, mas ele é o provedor de todas as necessidades. Eu me lembro uma ocasião que eu saí de uma empresa, 20 anos trabalhando, e eu fui vender carro. Saí dia 20 de fevereiro de 1990, se não me falha a memória. Saí com uma boa bolada, irmãos. 10 dias depois vem o plano Collor, os mais antigos sabem disso, e prendeu todo o dinheiro.
eu estava vendendo carros. Eu já estava ganhando mais do que eu ganhava empregado. Mas a Vera, Luiz, você não nasceu para isso. Você não nasceu para lidar com esses homens cheios de corrente, que bate no portão, e entra e fala, eu quero ver a pneusada do carro. Você não nasceu para isso, né? Olha aqui um anúncio, é a tua cara, é o teu perfil. Até então não tinha saído plano Collor nenhum. Eu falei, Vera, é um novo tempo, é um novo momento, eu preciso tentar, eu quero tentar. E ela insistindo. De tanto ela insistir, irmãos, eu peguei um anúncio da Olambra, que estava escrito lá, gerente de cargos e salários. A minha área era RH. Faça o currículo à mão. E ela falou, olha Luiz, é a tua cara, é o teu perfil. E eu fiz o currículo para agradá-la. Mas depois eu entendi, porque está escrito por Deus, e Ele afirma, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora. Deus tocou nela. Isso foi 20 de fevereiro. Eu fiz o currículo, mandei, escrevi à mão, murmurando. Pode rir, irmãos, murmurando. Eu falei, ah, meu Deus, me dê paciência. E fiz, mandei. 10 dias depois vem o plano Collor. Eu nem me lembro o valor, mas você tinha um valor para sacar. Eu nem me lembro quanto era. E eu saquei aquele valorzinho, que não dava para fazer a compra de um supermercado. Mas, um dia depois, a Olambra liga. Gostaria de fazer uma entrevista. Opa, eu vou. Agora eu estou feliz. Eu vou, primeira, segunda, terceira. Na quarta entrevista, o diretor de RH, um holandês, olhou para mim e falou assim, Luiz, nós cancelamos todas as vagas. Ninguém sabe o que vai acontecer com esse plano Collor, desse jeito. Mas a tua vaga está aberta. Você está contratado. O que eu vou dizer, irmãos, que fui eu? O que eu vou dizer? Que foi a minha formação? O que eu vou dizer? Foi o meu currículo? Não. Porque da mesma forma que ele abriu a vaga, e comecei a ganhar mais do que eu ganhava antes. Porque Deus é provedor. Deus é o nosso provedor. E Ele começa da onde que você está. A multiplicação dos pães. Jesus olha para os discípulos, o que nós temos? Os discípulos, vamos dispensar o povo. É muita gente, Senhor. Não tem empório aqui, não tem mercearia, não tem padaria. Jesus olha, o que nós temos? E o menininho lá diz, 5 pães e 2 peixinhos. Para alimentar quantos? 5.000. 5.000 menos 7, 4.993 negativo. Mas Deus começa dali e multiplica. Eu não sei o que você está passando, mas é importante que os ensinamentos que o Senhor nos dá na palavra dEle é para serem vividos. Quando nós obedecemos, o reino se move e Ele acrescenta na hora e do jeito que Ele quer. E eu e você precisamos viver essas experiências
para que seja selado aqui em nosso coração e para que a gente nunca esqueça, para que a gente saiba, para que a gente entenda que foi o Santo de Israel, o Todo-Poderoso. É Ele quem faz, é Ele quem move, é Ele quem transforma. Ele é o Senhor de todas as coisas, amados. Não há outro. Ele é a fonte através de Jesus Cristo. E o azeite e a farinha, que tinha um punhadinho, dobrou. Por quê? Porque a viúva foi obediente. Ela fez para o profeta exatamente aquilo que o Senhor havia instruído Elias. Elias fez muitos milagres pela obediência. Aqui está um deles, na multiplicação. O filho dessa viúva vem a morrer. E essa viúva desesperada pede para o profeta: você veio aqui para trazer maldição para minha casa. Provavelmente essa viúva não era cristã. E Elias pega aquele garoto, leva para o quarto. E a palavra de Deus diz que ele deita 3 vezes em cima daquele garoto e ora no quarto. No quarto. E aquele menino ressuscita. No quarto. Jesus vem no Novo Testamento e diz: mas tu, personalizado, tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, ora em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Eu às vezes, amados, me perdoem, não estou dizendo de vocês, mas eu às vezes acho que as pessoas pensam que entrar no quarto é perder tempo. Jesus, antes de ensinar a oração do Pai Nosso, Ele ensina aonde orar. Aonde orar? No quarto. É lá. Por que o quarto? Eu me perguntava: Senhor, por que o quarto? Por que não na cozinha? Porque se fez bolo, deve ter uma cozinhinha ali, alguma coisa, deve ter uma pequena área de serviço, na nossa linguagem de hoje, no quarto. Porque o quarto é um lugar de intimidade. Acabamos de cantar aqui: leva-me mais no profundo. Porque Deus quer nos levar para o profundo, para selar em nós cada vez mais a direção que Ele tem para mim e para você. Por isso que Ele ia até Adão, na virada do dia. Por isso, amados, quarto. Por isso que Daniel orava 3 vezes no quarto, olhando na janela, e a janela dava para ele olhar Jerusalém, manhã, tarde e noite. Por isso que Eliseu também ressuscitou o filho da sunamita no quarto. Ana, relata lá Samuel, ela não conseguia ter um filho, mas uma vez por ano subiam até Sião para adorar o Senhor, e de repente onde está Ana? Está num lugar isolado, sozinha, pedindo a Deus que lhe desse um filho, e se desse esse filho, ela estaria consagrando ao Senhor. Por isso chama-se Samuel. Samuel, pedido a Deus. Isola. Tenha um tempo sozinho com Deus. Ouça a direção, ouça o que Deus quer para você. Talvez tenha irmãos aqui, irmãs nesta noite, que estão perguntando: e agora, Senhor, o que eu faço? Busque o Senhor. Ouça a voz dEle. Pague esse preço.
acostume, habitue-se a buscar esta presença. Muda a sua agenda, meu irmão, minha irmã, e reserva prioritariamente um tempo para o Senhor, para que possamos ouvi-lo, ter mais intimidade com Ele. Não basta só comunhão, amados, tem que ter intimidade com Deus para ouvir a voz. É isto que Jesus fazia, era o padrão dele. Primeiro ele levantava de madrugada, ainda estava escuro, diz a palavra lá em Lucas, e ele ia para orar. Ali era o ministério dele, ali ele recebia tudo o que Deus queria dele. Por isso que ele declara em João: a minha comida é fazer a vontade do Pai. Ele não tinha vontade dele mesmo, ele se despojou de tudo para ser obediente e morrer naquela cruz por mim e por você, para que a gente tenha vida e vida em abundância. O justo vive pela fé. Fé no quê? Da palavra. Fé no quê? Nas promessas. Mas tem muita gente que está sobrevivendo. Não é isso que Deus tem. O justo vive pela fé. Não é sobreviver pela fé, é viver pela fé. É viver segundo os ensinamentos, para que esse reino se mova. É de lá que virá a ordem para a minha vida. É de lá que o Espírito Santo colocará ordem na minha vida pessoal, na minha vida conjugal, na minha vida familiar, na minha vida ministerial, na minha vida eclesiástica aqui com os irmãos. É de lá, é do alto. O apóstolo Paulo fala exatamente isso: buscai as coisas do alto, porque as coisas da terra são terrenas, são passageiras. E a nossa vida, olha o que ele diz, amados, é para chacoalhar a gente. Ele diz: a nossa vida, a minha vida, a tua vida está escondida em Cristo. É lá a fonte da solução dos nossos problemas. Muita coisa ainda não aconteceu na minha vida e na tua, porque eu ainda não sou 100% de entrar num quarto. Mas como eu estou melhorando, a cada dia, a cada mês, a cada ano, está lá no meu planejamento: Senhor, quero fazer 100% as minhas devocionais. Eu estou em 90%, mas eu vou chegar em nome de Jesus, e você vai chegar. A minha vida e a tua vida está escondida em Cristo, é ali no quarto. Quarto é um lugar de intimidade. Nós precisamos ter intimidade, não basta comunhão. A Bíblia relata o caso do filho de Judá. Tinha 2 filhos, Er e Onã. Er faleceu, casou com Tamar, e pela lei do levirato, o filho mais novo tinha que casar com a viúva, com a cunhada. Era a lei do levirato. Para quê? Para manter a linhagem, para que continuasse a linhagem daquela família, filhos. E a Bíblia relata que Onã casou com Tamar, mas no momento de terem ato sexual, eles tinham comunhão, tinham o ato sexual, mas Onã jogava o sêmen na terra para não ter filho, porque ele estava com raiva, que ele sabia que aquele filho não seria dele, seria do irmão. Não tinha intimidade. Tinha comunhão? Tinha. Tinha intimidade? Não. Sem intimidade não tem fruto. E nós temos que buscar fruto da maturidade. É na intimidade que o Senhor vai me usar e te usar para gerar frutos, fruto da maturidade. O livro de Hebreus traz algumas advertências. Se você puder, leia Hebreus. Primeira delas: não seja desobediente
as coisas de Deus. Segunda advertência: não seja incrédulo. Não seja incrédulo. Porque a incredulidade, diz o livro de Hebreus, nos afasta do Deus vivo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Outra advertência, Hebreus 10, 25. Não deixe de congregar. Não deixe de estar agregado, como estamos aqui, como estamos com irmãos lá em casa. Nunca deixe de congregar. Nunca deixe de estar agregado. Principalmente, diz a palavra, quando se aproxima o dia do Senhor. E o dia, tá com letra maiúscula, significa a volta de Jesus Cristo. Advertência. Outra advertência que o livro de Hebreus fala: vós já deveriam ser mestres. Capítulo 5, verso 11. Vocês já deveriam ser mestres, mas vocês ainda estão no leitinho. Ainda nos fundamentos elementares de arrependimento, de batismo. Nós temos que ser adultos para entender o alimento sólido. E Gálatas diz que enquanto nós formos crianças, nós não tomamos posse das bênçãos de Deus. Isso é até uma lei aqui, uma lei civil. É isso, né, Cris? Enquanto eu não tiver 18 anos, eu não ponho as mãos na herança dos meus pais. Espiritualmente é a mesma coisa. Então eu preciso crescer. Eu preciso entender, eu preciso buscar, eu preciso ter intimidade, eu preciso ter um tempo com Deus. Aonde eu vou fazer isso? Aonde você vai fazer isso? Aonde Jesus nos ensinou? No quarto, num lugar isolado, buscando a presença do Senhor. Por quê? Porque o reino se move no momento que eu obedeço, no momento que eu faço. Não é perda de tempo, amados. Podem ter certeza, se você fizer 1, 2, 3, na quarta, na quinta, ou talvez até antes, Deus vai acrescentar alguma coisa para você, na sua vida. E é tudo que nós precisamos, que o Senhor acrescente isso nas nossas vidas. Para encerrar, Elias fez muitos milagres, pelo poder de Deus. Ressuscitou o filho dessa viúva, multiplicou a farinha e o azeite. Estou dizendo Elias, mas pela graça de Deus. Parou de chover. 3 anos e meio, sem chuva, por causa da palavra que Deus deu a ele. E o próprio texto diz, só vai voltar a chover quando eu liberar. Olha o poder da palavra. Outro grande milagre que Elias fez, e todos nós sabemos, destruiu os profetas de Baal, 450 profetas. E Elias olha para aqueles profetas de Baal e diz, escolha o carneiro que vocês querem, prepare o altar de vocês, eu vou preparar o meu aqui. E disse para o servo dele, Elias, jogue água 1 vez, jogue mais água 2 vezes, joga mais água 3 vezes, faça um rego ao redor do altar. E fizeram. E ele diz, vós profetas de Baal, clamem ao teu Deus. E o texto diz que desde manhã até meio-dia, clamaram, se cortaram. Se cortaram. E nada aconteceu. E Elias debochava. Talvez ele esteja dormindo. Talvez ele foi viajar. Talvez ele não esteja ouvindo.
E no momento que ele levanta a oração dele para o Deus Todo-Poderoso, vem aquele fogo e queima tudo. E tem mais. Diz que lambeu aquela água. Ele pediu para jogar água exatamente para dificultar, no meu entendimento. Mas o fogo queimou. Eu quero ter esse fogo, meu irmão. Você precisa desse fogo. É como nós cantamos aqui. É como diz em Tessalônica: o meu evangelho não chegou até vós somente com palavras, mas acima de tudo, com poder. É isso que nós precisamos. É este fogo. Queimar todas as nossas impurezas, queimar toda a nossa murmuração, queimar todo o nosso medo, dar ousadia, dar autoridade, dar intrepidez, dar santidade e buscar acima de tudo maturidade.